No podcast do Publish News desta semana, eu, Fábio Errara, com Guilherme Sobota e Beatriz Sardinha, falamos sobre os principais eventos e tendências do mercado editorial em 2025, incluindo concursos literários, a Livraria Cultura e sua terceira falência, Felipe Neto e o fim do seu clube de leitura e as mudanças trazidas pelo Mercado Livre e TikTok. Além disso, abordamos a crescente presença da inteligência artificial e as questões de censura que marcaram o ano. Podcast oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 402 do podcast do Publish News, do dia 22 de dezembro de 2025, gravado no dia 18 e 19. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio teve a participação de Beatriz Sardinha e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões e até 5 estrelas. E agora, os destaques de 2025. E agora estamos no último episódio do podcast do ano para falar do que foi um pouco 2025, uma retrospectiva, né, do que acho que foi o mais marcante no mercado editorial, no mundo dos livros aqui que a gente cobre. A gente está aqui com Beatriz Sardinha e Guilherme Sobota. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Vamos lá. Vamos lá, então. Com o que começamos agora, Sobota? Eu acho que eu sugeri aqui da gente começar com as matérias mais lidas do Publish News em 2025, né? Que acho que também se aproxima aí do desejo dos leitores, do que eles estão procurando, né? Então a Bia, que está aqui com a gente, fez esse levantamento, né? E tem alguns assuntos interessantes aqui para a gente começar a discutir algumas das principais notícias do ano, né? Então, assim, além de algumas indicações de livros, né, que a gente fez no início do ano para além de 2025, por exemplo, umas apostas literárias e alguns lançamentos, né, da sessão de lançamentos do Publish News que vão bem em matéria de audiência, né? Um dos textos mais lidos foi sobre um concurso literário lançado pelo TikTok, por esse investimento que o TikTok fez na comunidade de livros aqui no Brasil ao longo do ano. E um dos resultados principais, digamos assim, desse interesse foi esse concurso literário chamado Livros do Futuro, realizado em parceria com 3 grandes editoras, né? A Globo Livros, a HarperCollins Brasil e a Record. E o concurso que foi lançado em agosto, né? Eles ainda vão divulgar os vencedores em janeiro. Exatamente. Estou vendo aqui na matéria, né? Dia 12 de janeiro de 2026, também no início do ano aí. Então são 3 categorias também, né? A intenção é descobrir novos talentos da indústria do livro, né? Entre escritores e imagino que principalmente voltados aí para uma produção que circula bastante no BookTok, né? De diferentes gêneros. Mas enfim, esse foi um dos temas aí mais acessados no site ao longo do ano. Outra das notícias mais lidas também foi sobre a Livraria Cultura. Então, a gente deu essa notícia no dia 1º de outubro, que é isso, a Livraria Cultura vai à falência pela 3ª vez. Então, esse processo da cultura que vem se arrastando aí desde 2018, pelo menos. Então, a gente vai chegar em 8 anos, né, de processo de recuperação judicial, de falência e recursos. Esse que saiu agora já no fim, né, desse ano, no fim de 2025, diz respeito a uma dívida que foi contraída depois da recuperação judicial, né, ou seja, uma contestação sobre o imóvel lá no Conjunto Nacional, que foi feita depois da recuperação judicial, ou seja, um aluguel que a livraria tinha que pagar, e segundo, né, a locatária lá do imóvel não pagou, entrou com um processo na justiça separado da recuperação judicial, e por conta disso também, claro, levando em conta esses outros processos, esses outros recursos, a vara de falências aqui de São Paulo decretou a falência da cultura agora pela 3ª vez, né? Então, o processo principal de falência, ele está parado desde 2023, na verdade, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça,
aguardando uma decisão após uma liminar de um dos ministros lá do STJ. Então, essa é a situação da cultura aí também. E agora, né, agora, ainda em dezembro, mais no fim do ano, tem uma outra novidade sobre esse imóvel, né, que é um dos motivos do litígio, mas esse imóvel, né, foi alugado pelo Magazine Luiza, pelo Magalu, para abrir uma nova loja, né, uma loja conceito do Magalu, chama Galeria Magalu. Então, nas últimas semanas aí isso dominou bastante o noticiário do varejo no Brasil, de maneira geral, mas inclusive aqui do Publish News também, porque um dos espaços da Galeria Magalu é a primeira loja da estante virtual, né? Então, o site aí que é querido por todo mundo, né? Por todo mundo que gosta de livro no Brasil, basicamente, porque se encontra livros raros e livros em condições esgotadas, né? E que existe há 20 anos. Agora, em dezembro, inaugurou seu primeiro espaço físico, né? Então, não sei se vocês já chegaram aí lá ou não. Vocês já visitaram o espaço da estante virtual na Galeria Magalu? Eu fui e eu acho que é interessante porque o episódio 401, né, anterior, a gente conversou com o André Palme para falar um pouco da estante virtual dentro da Galeria Magalu, né, que tem algumas reminiscências, tem o dragão ali, sabe? É interessante, é o mesmo espaço, só que é um outro, mas também acho que a maior tristeza era passar lá e era só um tapume vazio, né? Então eu acho que é muito diferente da expectativa, né, porque tinha um impacto. Acho que a primeira vez que eu entrei na cultura era tipo, putz, era um lugar enorme, cheio de livros. Agora é diferente, né, o espaço da Magalu, claro que todas aí de todas as suas marcas, né. E a abertura da Livraria da Vila, que é um modelo diferente, né, a gente falou com o Samuel também nesse mesmo episódio, que eu acho que também para mim é meio um pouco simbólico da Paulista, que acho que ouvindo que tipo tá retomando um protagonismo econômico, digamos que antes era mais Faria Lima, tem voltando a Paulista, né, que lá pelos 2000 era um lugar mais levante, vendia muito livro por causa da cultura, e a Vila também tá lá presente, né. Tem 2 livrarias da Vila, não sei se separaram, dentro da Paulista, sei lá, 100 metros, mas eu acho que é muito interessante, né, tipo, ter esse interesse, e eu fui acho que na segunda-feira as 2 lojas estavam cheias, então acho que foi bem interessante, né. Eu também, eu fui no caso da Vila dessas novas da Paulista, né, no caso da Vila eu fui no dia que inaugurou, então estava um absoluto caos, assim, eles estavam até servindo comida, bebida, champanhe, assim, estava todo um clima de festa mesmo. E o da galeria, eu fui não fui no dia da inauguração, eu fui um dia depois, e, enfim, tinha muita gente trabalhando lá, então, assim, quando eu falo trabalhando, digo desde funcionários da loja, tipo, influenciadores, pessoas, jornalistas, várias pessoas cobrindo esse evento de certa forma. E eu acho que o Fábio mencionou essa conversa que a gente teve com o André Palme, com o Samuel Siebel, e eu acho que eu destacaria, no caso do Palme, o que ele disse dessa presença física da estante virtual, que é a primeira loja física deles, né. Então eu acho que, da mesma forma como eu acho que o Conjunto Nacional ficou meio como de certa forma, um fantasma, assim, da Livraria Cultura, assim. Agora ele vai servir pra, tipo, ser a primeira loja física de outro espaço, sabe. Então, ele era a marca física o lugar físico de uma outra marca, agora vai ser o lugar físico de outra, sabe. Então eu achei isso significativo, de certa forma, pra eles. Então acho que eu achei isso bem interessante também, mesmo sendo outro público, né. O Paulo me falou, ele destacou isso na conversa com a gente, porque antes era, pela Livraria Cultura ser aquela loja super grande, enfim, o ponto turístico, e as pessoas iam, muitos leitores, assíduos, assim, iam para a Livraria Cultura para adquirir livros. O Paulo me falou bastante sobre a atração de outros públicos leitores, então ele chamou de leitores eventuais, eh, na conversa. Então são leitores que também vão na loja para fazer outra coisa, mas que vão acabar adquirindo livros, assim. Então é outro tipo de público, então achei bem diferente, assim, na abertura da nova loja. E eu só queria comentar uma coisa, eu vou soltar algumas coisas, umas impressões minhas do Fábio, na Publish News, mas é que a impressão que tive da Livraria Cultura, né, dessa terceira falência, é que quando teve a primeira vez, tinha uma coisa muito nostálgica, triste e do tipo de assombro, né, de certa forma, principalmente quem não está exatamente no mercado. Uhum. A segunda foi assim, e aí nessa terceira eu vi uma reação muito: "Putz,
do tipo, ou vai tarde, ou também muito do que o final da cultura na Paulista foi de ruim também, né? Que, Uhum. tipo, tinha várias denúncias sobre trabalho, de um trabalho muito complexo, digamos assim, né? De não pagamento de muitos funcionários, sabe? E também de muitos fornecedores. Tinha toda uma questão ali, e dessa vez a cultura tem, acho que só, é muito pouco do que já foi, né? Em Uhum. termos de imagem também, e e claro, é um pouco estranho, né, tem gente que fala assim: "Nossa, a cultura existe?". Então, É. é muito um sentimento melancólico mesmo, né, nesse caso, e apesar de ela estar aberta, acho que muito pelo que você falou, né, Sobota, de uma forma jurídica, digamos assim, de ir para instâncias superiores e o processo se alongando, né, mas, eu acho que, ao meu ver, parece uma coisa triste de a gente ver na frente dos nossos olhos do que já foi a cultura, principalmente na Paulista mostrava isso e agora é uma loja muito vazia, sabe, e as que tem e sendo muito diferente do que já foi, né. É, Mas enfim. exatamente. Infelizmente é uma marca, né, como outras que já passaram pelo mercado que enfim, sumindo, né. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Vamos em frente aqui, porque falando Vamos em lá. polêmicas, né, em setembro a gente divulgou isso foi um furo do Publish News, né, foi legal que a gente conseguiu dar antes de todo mundo, apesar de ter repercutido bastante depois em outros veículos também. Mas em setembro desse ano, né, a gente noticiou que o Clube do Livro FN, do influenciador Felipe Neto, encerrou suas atividades, né. Essa também está naquela nossa lista lá de matérias mais lidas nesse ano. Então foi um negócio mais ou menos repentino, assim, né, então depois de pouco mais de um ano do lançamento, o clube anunciou para os seus assinantes que encerraria as atividades e que os conteúdos ficariam disponíveis por mais uma semana depois desse aviso. E toda a equipe, que tinha sido contratada, né, pra empreitada, entre criadores de conteúdo, professores e outros profissionais do livro, foram desligados, né. Na época o Felipe Neto não quis se pronunciar, né, mas foi um negócio que repercutiu muito mal, né, não sei se vocês lembram, mas nas redes e na própria plataforma do Clube do Livro, né, os assinantes ficaram revoltados, né, reclamando que, enfim, foi muito pouco tempo, né, até para o negócio ter algum resultado, né, algum tipo de resultado, porque teoricamente a alegação extraoficial, digamos assim, era de que não estava dando resultado financeiro, mas também com um pouco mais de um ano, talvez, era esperar demais, né, de uma iniciativa como essa, ter um resultado financeiro significativo, mesmo com um nome tão forte como o dele na internet, né. Mas, enfim, foi um dos bafafás desse ano aí também, uma das nossas matérias mais lidas. Não, e lembrando que o primeiro, ele criou esse clube e fez muito barulho, né, foi ao Hum. contrário disso, eh, e porque lançou o livro mais recente dele, que era uma autobiografia, tal, que era bem interessante, assim, tipo, que era um paralelo da história política do país nos últimos anos e o que ele sofreu, tal. Isso. E um começo atraiu muitas coisas, tipo, atraiu um público, dava a impressão que ele mexia nas listas, né, tipo, algumas vezes acho que o livro era indicado e entrava dentro da lista mais vendidos, né, e eu tive, e foi interessante porque eu participei de um dos clubes de leitura com um professor, né. Que acontecia? Ele lançava o livro, quer dizer, falava que esse vai ser o livro do mês, convidava várias pessoas. Eu participei falando do Nihonjin, o livro do Oscar Nakazato, e eu gravei um vídeo e tal, e eu, tipo, e foi bem interessante na época, né, tá, tipo: "Pô, você grava aqui e tal".
pagava direitinho, tal, nada muito, né, tanto, Uhum. mas tinha um valor para você fazer esse conteúdo. Só que depois do nada avisaram assim: "Ó, então vai acabar", sabe. Tipo, eu recebi um aviso também do tipo: "Olha, então não vai estar mais no ar", e foi muito do nada, É, né. As pessoas que acho que eu tinha contato, que faziam esse contato para saber da aula para participar da aula também pareciam um pouco surpresas, assim, sabe. Então e realmente era uma forma que o Felipe Neto sempre falava: "Ah, eu quero que a leitura chegue em mais lugares, pessoas mais leiam mais", e deu uma mensagem estranha na época, né. Eu acho que realmente, eu acho que essa questão repercutiu também tanto pela plataforma do Felipe Neto, né, pela projeção dele, mas também por essa forma repentina, justamente, que vocês mencionaram. E eu acho que vale lembrar que o Felipe Neto, em 2024, foi, assim, muito tietado na Flip como convidado. Participou bastante na internet, né, de certa forma, da discussão do preço do livro. Ele foi convidado nosso no podcast do Publish News também ano passado. Então, enfim, acho que pra quem é de fora, assim, pode parecer meio bobo, assim, né, talvez, ai, que uma das notas mais lindas do ano foi que o clube do Felipe Neto acabou, mas na verdade não, ele movimentava muitas, não só seguidores dele, né, mas ele meio que acabava movimentando o debate pela projeção dele, e impactava às vezes em listas de mais vendidos, assim, já teve mais de uma vez que livros comentados por ele iam pra lista de mais vendidos, então é isso, né, pode parecer meio bobo, assim, essa centralidade em torno de uma pessoa, mas o fato dele ter acabado o Clube do Livro também fecha essa janela, né, para diversos seguidores dele na internet, assim, que se interessavam por esse mundo do livro. sim, ele se colocava, né, não que ele tenha deixado de ser, óbvio, mas ele estava se colocando ativamente no debate, né. E o mercado via isso com bons olhos por ter um aliado, assim, com alcance, né, de mídia e de projeção e audiência, muito grande, né, gigantesco, assim. Então, foi eu acho que também houve uma parte do lamento, né, que rolou nesse ano aí com essa decisão foi justamente ter perdido, entre aspas, um aliado com essa projeção e com uma capacidade de influência muito grande, né. Então acho que tudo isso faz parte aí do interesse que essa notícia gerou, digamos assim, né. Vamos em frente? Vamos lá. Bom, ainda no final de janeiro desse ano, e é bom aqui eu anotar para o janeiro do ano que vem a gente fazer um balanço aí de um ano, né, dessa operação. O Mercado Livre passou a operar sua própria loja de livros, né. Então anteriormente existia um modelo de marketplace, né, ou seja, outros vendedores, né, livrarias, editoras e outros tipos de vendedores colocavam seus livros e outros produtos para vender na plataforma do Mercado Livre, né, se aproveitando da logística e da, estrutura de pagamentos e etcétera, da plataforma, né. Mas em janeiro o Mercado Livre passou a operar no modelo 1P, né, First Party, que é comprando de editoras, distribuidoras e vendendo para o cliente final, né, ou seja, uma livraria online, né. E aí, a partir disso, algumas questões, foram feitas ali naquele momento, né. Como é como que seria as negociações, qual que seria a pretensão do Mercado Livre eh, com esse movimento, né, porque obviamente a gente sabe que a Amazon é um player dominante aí, né, no setor de livros online, mas ao mesmo tempo o Mercado Livre no varejo como um todo é o maior operador do Brasil, né. Então então existia uma expectativa do mercado do livro de como que essa entrada poderia afetar, né. A gente vai ter uma medição "oficial", entre aspas, né, digamos assim, quando sair a pesquisa Produção e Vendas do ano que vem, porque mede como, né, como que as editoras estão, vendendo os livros, né, exatamente para onde a gente sabe exatamente para onde as editoras estão vendendo, quer dizer, a partir dos dados da pesquisa. A expectativa é que tenha um crescimento, mas enfim, faz parte aí de uma missão, até do Publish News para o ano que vem, para o início do ano que vem, apurar, né, fazer um balanço de como foi essa entrada do Mercado Livre, que aconteceu em janeiro, mais ou menos. E enfim, ao longo do ano foi, digamos, a gente viu poucas, né, poucas notícias sobre isso, pouca gente falando sobre isso.
Então, pelo menos nos primeiros meses aí dessa operação, tenha sido um negócio um pouco mais silencioso do que as pessoas esperavam, entendeu? Também, ouvindo do pessoal, principalmente assim, só um parênteses, o marketplace, em geral, e o Mercado Livre sendo o maior, ele sempre foi muito feroz, né. Uma briga de preço muito complexa, tem aquela briga famosa do buy box, quer dizer, só você aparece lá se você tem um preço menor, no mesmo produto. Então, tem 3, 4 pessoas vendendo o mesmo livro. Então, tem uma competição de quem vai ter que vender mais barato, né. Uhum. Então, é muito complexo, você tem margens muito pequenas, e chega o dono da bola e fala assim: "Não, agora vai ser diferente", né. Mas vendo que muitas editoras estavam vendo o marketplace como um todo baixarem, e pelo que eu sei também é claro que o Mercado Livre não vai trabalhar com todas as editoras diretamente, mas isso também não é não oficial, é assim, só conversa de bastidor, é que Uhum. não tinha exatamente um resultado tão grande, não tinham falado, mas não tinha, isso desenvolvido tanto, né. Também tô curioso para saber como que deu em resultado. Mas, sem dúvida, saiu esses dias o tamanho do Mercado Livre que se tornou, sabe, e em termos de e-commerce, né, e É. crescendo cada vez mais, né. Boa. Exatamente. Não, e além do Mercado Livre, né, uma outra loja, digamos assim, que entrou, nesse modelo, né, também de um P first party, ou seja, comprando e vendendo, funciona como uma livraria online, é o TikTok, né, o TikTok Shop, que já vendia outros produtos no Brasil, passou a operar também, acho que ainda tateando, ainda discretamente, conversando com algumas poucas editoras para testar, né, porque a gente sabe, e quem está ouvindo provavelmente também, que o mercado do livro é bastante sui generis, né, então é diferente você vender um produto de beleza e um livro, né, por questões logísticas e, enfim, o livro é um produto que tem uma cadeia comercial bastante específica, né. Então, quando empresas desse tamanho, mesmo especialistas em varejo, né, como o Mercado Livre, entram assim, né, chegam, né, no mercado do livro, existe acho que um processo, né, um período de adaptação, necessário aí também para atingir os resultados desejados, né. E acho que o TikTok está nesse meio termo ainda, digamos, tateando. É, porque eu acho que ele é um e-commerce forte em muitas coisas lá fora, né. Mas por enquanto o que eu vejo mais sei lá, são miudezas, digamos assim, né. Ou bugigangas, como meus pais dizem, né, tipo, coisas de valor menor, com Isso. preço muito mais barato e do tipo e usando a própria, digamos, a mídia paga do te aparece se você clicar uma vez, vai aparecer muitas vezes para você comprar aquele, sei lá, aquele aquela escova de banheiro, sei lá, qualquer coisa aqui do tipo, mas o poder que a gente tem juntando, né, a lógica é o BookTok sendo muito forte, vendendo livros, só que vendendo em outros lugares, né, juntando com a força do e-commerce do TikTok, podendo chegar muito mais longe, né. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Bom, Bia, você quer falar então do Prêmio Candango e para a gente entrar no assunto de IA, inteligência artificial? Posso falar sim. O Prêmio Candango de Literatura, ele é um prêmio até tradicional, assim, acho que já tem uma grande repercussão em si já o prêmio, mas nas redes sociais ele acabou repercutindo ainda mais esse ano, porque surgiram denúncias de ilustradores, contra alguns dos finalistas da categoria de arte, na categoria de ilustração, no caso, porque, esses profissionais, compilaram um documento com algumas, assim, evidências, apontamentos deles que, indicavam que poderia ter tido um uso de IA naquelas capas. E, enfim, basicamente a crítica girava em torno da daqueles finalistas estarem lá entre os selecionados e serem possíveis ganhadores. Eu acho que o que se destaca bastante nesse prêmio é que ele tem um valor de premiação bem alto de R$ 20.000.
Então, tinha essa questão do processo em que eles foram escolhidos e que estava sendo contestado por alguns profissionais. Mas aí o prêmio reviu os finalistas, ele, se posicionou falando que ele ia rever os finalistas dessa categoria, e ele manteve todos os finalistas, e o livro que foi ganhador não estava entre alguns desses finalistas que era polêmico. Mas, assim, a IA não só apareceu no Prêmio Candango de Literatura, eu acho que foi um dos grandes temas do ano. No caso de arte, né, esse tema já tinha aparecido quando aquele finalista do Jabuti, o Frankenstein, tinha sido eliminado, e era uma questão mais do regulamento do prêmio sobre isso. Então eu acho que agora, a partir desses últimos anos, assim, tá acontecendo uma revista, um olhar muito mais grosso do próprio público, né, sobre as obras que são selecionadas para esses prêmios, porque tá esse uso maior da IA e até meio descontrolado nesse caso, tipo, não muito bem regulamentado, abre espaço para esse tipo de questionamento, né. Então eu acho que o próprio público tá questionando um pouco e cobrando mais as entidades que fazem esses prêmios. Enfim, a IA está em todos os lugares e eu acho que esse é um dos grandes tópicos do ano, que a gente até, enfim, se o Guilherme quiser falar um pouco mais, mas a gente falou bastante disso na nossa revista. Exatamente. Esse caso do Jabuti tinha rolado já em 2024, né? Ou seja, no ano passado. E foi aí e ao longo do ano, conversando também nos bastidores e com colegas, uma das preocupações, assim, até para os prêmios, mesmo na, na questão textual, né? Era assim, como a gente vai avaliar os textos agora, tendo a dúvida se eles foram escritos por pessoas ou tiveram algum tipo de uso de inteligência artificial, né? Então, talvez nas imagens seja um pouco mais fácil até de detectar, né? Mas, enfim, essa é uma discussão que atravessa aí todo tipo de produção criativa, né? Não só no mercado editorial, como em outro também. E é uma coisa que está em desenvolvimento, né? E sem dúvida foi um dos assuntos do ano de novo, né? No passado já tinha sido, e no ano anterior também. Então, nos últimos anos, esse assunto vem sendo desenvolvido e discutido em todas as indústrias, né? Não só na indústria do livro, como eu falei. Mas assim, eu acho que assim, esse ano, principalmente na Feira do Livro de Frankfurt, e a gente já comentou um pouco sobre isso aqui no podcast, né, Fábio, em outro momento. Principalmente na Feira do Livro de Frankfurt, a gente notou uma mudança, assim, no tom, digamos assim, das discussões sobre o uso de inteligência artificial no mercado editorial, né? Então é uma coisa que deixa de ser apocalíptica, mas também não é um discurso que entrega, digamos assim, todo tipo de produção ou de proteção aos direitos dos criadores, não entrega assim o controle do discurso, da narrativa ou do próprio desenvolvimento tecnológico na mão das empresas, das poucas, né, empresas tecnológicas que desenvolvem principalmente os modelos de inteligência artificial de larga escala, né? Então, ao longo do ano, muitas discussões dentro e fora do Brasil sobre direitos autorais, proteção de direitos autorais, as entidades do livro, né, dentro e fora do Brasil também é, se posicionando muito, né, em favor dessa proteção dos direitos para criadores, editoras, publishers de todos os tipos, né? Então, veículos de comunicação também se envolveram nessa discussão. Mas a questão é que de alguma forma, assim, a gente notou essa mudança de tom para um sentido de que também já vinha, né, que é derivado, digamos assim, da discussão mais geral sobre de que, assim, ela está aí, já está sendo usada e, de alguma forma, é melhor que o mercado editorial e os profissionais do mercado editorial eh, consigam desenvolver algum tipo de domínio sobre ela para conseguir usar como uma ferramenta, né? Então, uma ferramenta que não vai resolver tudo de uma hora para outra, que não é um passo de mágica, mas que também não vai acabar com o trabalho de todo mundo, né? Não vai substituir e tal. Então, né, a matéria principal da nossa revista, né, da revista Publish News, número 2, que, aliás, essa é uma outra notícia do ano, né? O Publish News, pela primeira vez em quase 25 anos de história, fez uma revista impressa, então a gente lançou 2 edições, e a segunda edição traz justamente essa discussão de como a IA já afeta e vai afetar o mercado editorial, né?
E aí na matéria, né, quem quiser, que já está disponível no site também, no publicnews.com.br, a gente pegou opiniões de várias pessoas, né? E uma delas é o José Fernando Tavares, que trabalha com isso há alguns anos já, né? Há muito tempo, com livros digitais bastante e com inteligência artificial há alguns anos. E é sempre uma das fontes aí principais sobre essa discussão, né? E uma das coisas que ele falou várias coisas interessantes, né? Mas uma das coisas que ele falou sobre esse assunto de substituição de trabalho, principalmente, é assim, beleza, você pode, né, demitir uma pessoa ou deixar de contratar uma pessoa jovem, por exemplo, numa posição de entrada e substituir essa pessoa por uma ferramenta de inteligência artificial, que vai fazer um trabalho básico ali seja de redação, por exemplo, né, de planejamento de redes sociais, alguma coisa assim. O problema é que sem dar essa abertura ou essa oportunidade, sem treinar essa pessoa, né, desde que ela seja jovem, mais para frente vai haver um tipo de ausência para uma pessoa que de uma, né, numa posição mais experiente na carreira que consiga avaliar o que a IA está fazendo. Porque isso está sendo mais ou menos um dos paradigmas aí, né? Sempre seria necessário uma supervisão humana para o trabalho da ferramenta de inteligência artificial. E precisa de alguém que tenha uma experiência. Isso pode ser em qualquer área, né? No comercial, no marketing e no editorial, até no editorial, né? Que pode ser que as ferramentas sejam usadas também. Então meio que se cria uma armadilha, assim, né? O que o Fernando Tavares falou para mim é que talvez quem esteja pensando nesse sentido, né, de substituir o trabalho para economizar a curto prazo, talvez esteja abrindo mão aí de um ciclo de trabalho que vai fazer falta no futuro para essa própria pessoa que tomou essa decisão agora, entendeu? Então, enfim, isso é só um exemplo, né, de como essa discussão está atravessando o mercado, né? E o que que vocês têm visto aí sobre esse assunto que chamou atenção? É, era realmente, né, Sobota, tipo, a discussão que tinha no passado era do tipo, o mundo vai acabar, ninguém vai mais precisar escrever livro porque a IA vai substituir, né? E muito catastrófica, e acho que a gente viu em outros movimentos, né? O e-book passou por isso também, que o digital vai Uhum. acabar com o impresso, etc. Agora acho que tem uma consolidação e vendo o que, que vai ser de realidade. Só que também acho que o mercado percebeu que não tem como ficar à margem disso, né? Eu acho que acho que a principal, acho que duas discussões acho que são importantes, mas todas têm um certo fundo de a gente tem que usar de forma ética, né? Tanto as empresas de LLM falando, né, de como pegaram essas informações de livros e como remunerar a cadeia, que acho que é importante, né? E também no ponto de quando você usar, você avisar, né? Eu trabalho com algumas empresas sobre audiolivro, que é um dos meus campos de trabalho, e eu falo assim, olha, você tem que avisar. E acho que com o tempo, uma discussão em Bolonha que eu tive e falou-se muito sobre isso cada vez mais a importância, você vai ter que ter uma divisão, né? Isso vai ser feito em A. E quando você fizer com um humano, muitas vezes vai ver para um selo, né? Do tipo, isso foi feito por humanos. Que uns anos atrás parece até um absurdo, mas eu acho que também valoriza o produto também, né? Tipo, e acho que a ilustração manual, uma coisa em fotografia também, as imperfeições na moda tá aparecendo mais em editais, sabe, de foto, que não dá para ser um visual tão limpo, né? Que acho que também é uma coisa que ah, a IA tá avançando tanto que ela tá ficando perfeita, né? Você não tem mais 6 dedos na produção de imagem. Tá Aham. ficando perfeita e você não consegue perceber, só que tá perfeita demais. Então acho que esse uso. E acho que eu não sei se reparar, se vocês viram a notícia também que a Anthropic, que faz o Claude, que é uma das grandes IAs, eles fizeram um acordo de 1,5 bilhão de dólares, né, para pagar para as editoras, né, que seria mais ou menos tipo $3.000 por livro, né, por autor. Mas isso eu acho que também o que eu entendi, eu não sei se chegou ainda até o final, né. Mas eu acho que é um caminho, porque o YouTube faz isso, né? Tipo, se você usa uma música, você paga pro autor. Tipo, se você pirateia, tipo, pega uma parte do conteúdo, parte do que é gerado naquele vídeo, gera também pro autor. Então, acho que eu tenho uma esperança que isso seja feito de alguma forma e com regulação, né? Tipo, não adianta só o mercado se regular,
né, que eu acho que também tem uma lei no Senado, acho que está no Congresso para também fazer essa regulamentação, mas de qualquer jeito eu acho que muitas das pessoas usam de forma e que antes era assim, nossa, você usa. Nada, do tipo, eu tô usando pra isso, e querendo dicas, como que você faz isso? E também ferramentas específicas, né? Eu tenho visto ferramentas de, por exemplo, o Fernando, né, ele trabalha numa ferramenta que faz audiolivros, mas eu já vi também que fazem correção ajudam na produção, e também, tipo, a revisão, mas sempre com você tem que ter sempre uma supervisão, né? Tipo, não adianta eh eu acho que fazer sem você revisar depois. Porque a gente pode brincar também de jogo dos erros e que todo mundo vê diariamente, tipo, um resto de prompt ali no meio do texto, sabe, que das pessoas fazendo esse tipo de barbeiragem. E eu acho que vai ficar cada vez mais vai ficar pior para a imagem de quem deixar passar essas coisas. É, uma coisa que eu percebi em Sharjah, por exemplo, acho que pelo perfil mais diverso e de países do sul global que vão nessa feira, é que a maioria das discussões em torno de IA passavam em torno de, eh, proteger a própria produção, por um medo de não, enfim, de não ter recursos para ir atrás disso, né, se tipo assim, essa não ter absoluto controle e recursos para proteger isso. E ao mesmo tempo, várias discussões em torno de pequenas editoras que poderiam usar IA para acelerarem tarefas procedurais que gastam muito tempo e que, como são equipes muito pequenas de editoras, também pequenas, que são coisas que tomam muito tempo de uma equipe muito diminuta e que, portanto, faria muita diferença no dia a dia delas, assim. Então eu acho que tem essas 2 coisas principais, assim, né, então toda essa discussão em torno do direito autoral, e que também, de novo, impacta muito no setor criativo e também de tradução, assim, vejo uma preocupação muito grande de tradutores com essas ferramentas. E isso de pequenas estruturas do mercado, assim, então pequenas editoras, que podem usar essas ferramentas para, enfim, não é necessariamente uma questão de redução de custos, né, mas enfim, equipes realmente diminutas, assim, poderem fazer até, de certa forma, alguns milagres, assim, editoriais, né. Eu acho que tem um pouco esse ponto também. É isso, vocês falaram bem, né? Porque são duas discussões diferentes também, no sentido assim, esse lance da Anthropic, por exemplo, né, esse acordo de 1,5 bilhão de dólares que o Fábio mencionou, ele diz respeito à pirataria. Ou seja, a Anthropic teria utilizado centenas de milhares de livros para treinar o seu modelo de larga escala de produção, né, de inteligência artificial. Só que esses livros eram piratas. Ou seja, né, não teve remuneração. Assim, não comprou o livro para treinar o seu modelo, né? E Não, quer aí dizer, não depois. teve não é nem que, tipo, pagaram pelo uso, né, nem compraram o livro, né, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí a decisão americana lá, a não ser que tenha tido alguma decisão nova nos últimos dias, mas acho que não. Foi mais ou menos nesse sentido. Então o juiz julgou que os modelos podem utilizar livros para fazer o seu treinamento, mas não pode ser pirata, entendeu? Você tem que pelo menos comprar o livro, né? Enfim. Então é mais ou menos, nos Estados Unidos essa discussão está mais ou menos nesse pé, né? Aqui no Brasil, existe uma comissão especial de inteligência artificial instalada na Câmara dos Deputados há algum tempo já, e eles estão discutindo o PL 2338 de 2023, que trata sobre o assunto, sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial no Brasil. Obviamente, não diz respeito só ao mercado editorial, mas ao longo desse ano, representantes, né, das entidades, das editoras e outros especialistas estiveram lá no Congresso, na Câmara, participando de audiências públicas, conversando com os parlamentares, para falar, e aí sim, um pouco mais especificamente sobre esse tema dos direitos autorais e a relação deles com a IA generativa, né? E aí, as entidades do mercado, de maneira geral, se colocam bastante é, protetoras, digamos assim, né? Se colocam no papel de protetoras dos direitos. Então, eles estão lutando para que nesse projeto de lei sejam incluídos ou excluídos artigos
que, né, liberariam, digamos assim, o uso sem remuneração de direitos autorais, mas outros especialistas, né, que defendem, é, claro, as empresas, né, mas também um tipo de liberalidade maior para investimento em tecnologia, vão no sentido contrário. Então, uma discussão, uma audiência pública especificamente sobre isso aconteceu em setembro, no início de setembro, mas esse projeto está sendo discutido nessa comissão especial, e está sendo, enfim, ainda tá em debate lá na Câmara, então não tem ainda uma conclusão, digamos, sobre o debate de regulamentação, né? Ainda, só para concluir aqui essa minha parte sobre isso, é bem interessante um estudo que saiu na América do Norte, né, então nos Estados Unidos e no Canadá, do Book Industry Study Group, BISG. Esse estudo saiu em setembro também, uma pesquisa, né, que entrevistou 559 profissionais da indústria do livro, incluindo editores, bibliotecários, gráficos, consultores, varejistas e prestadores de serviço, né? Então tem alguns resultados interessantes, né? Então 46% dos indivíduos que participaram disseram que estão usando, né, ferramentas de inteligência artificial e 98% deles disseram ter preocupações com o uso na indústria, né? Então apenas 2% dos entrevistados relataram não ter nenhum tipo de preocupação. Mas as principais preocupações passavam por algumas dessas coisas que a gente está falando, né? Então, insuficiência de controles sobre o uso de material protegido por direitos autorais, as alucinações, né, que são os erros factuais, assim, os erros diretos, assim, digamos assim, esses modelos de linguagem cometem, né? Isso é uma outra coisa importante que a gente não mencionou, mas livros gerados por IA inundando as plataformas, né, tanto as livrarias online como outros tipos de plataformas de distribuição digital. E, e isso que a gente estava falando, né, que é importante, que entra nessa discussão de proteção de direito, são os dados de treinamento imprecisos, falsos ou tendenciosos. Ou seja, quando um modelo desses, né, como o Claude, que a gente falou, o ChatGPT, o Gemini do Google, qualquer outro, usa dados de treinamento imprecisos ou falsos, né, ou piratas, a gente não tem certeza do que o conteúdo que ele vai entregar também não será impreciso ou falso, entendeu? Então, essa é uma preocupação aí da indústria editorial americana, que com certeza se espalha para cá e para outros países. Boa, né, acho que preocupação não falta, e uso e também do tipo, eu fazendo pesquisas, mais de uma vez, do tipo, estava pesquisando sobre uma autora para fazer um trabalho, etcétera, e falando que um livro, sabe, insistindo em erros, etcétera, apesar que, enfim, eu acho que é importante a gente saber que é diferente do que a gente fazia, sei lá, um tempo atrás, que era dar um Google e apareciam várias fontes, lá é só uma fonte única, e isso também realmente é preocupante. E também do uso você sobe dados, né, e aí em qualquer coisa da vida, e aí o que que eles vão usar com isso. Mas enfim, tem muita coisa e eu acho que ano que vem a gente vai ser uns outros assuntos também como ser feito. Certamente, esse é um assunto que vai ser discutido aí nos próximos anos com intensidade ainda. Então, né, é isso que você falou antes, né, Fábio? Quem tem algum tipo de resistência, é melhor encontrar alguma coisa aí dentro desse âmbito pelo qual se interessa para também não ficar para trás, né? Não, e só uma última coisa é também a instalação de data centers pelo mundo, né. E no Brasil começaram com alguns casos, inclusive em lugares, acho que, se eu não me engano, no Piauí, eu posso estar enganado, que já tem pouca água e o uso de água para a gente fazer uma pesquisa, qualquer prompt é bem preocupante, né, então, enfim, vamos lá. Para a gente concluir aqui, antes de entrar na nossa parte de indicações, eu acho que vale a pena mencionar a Feira de Frankfurt desse ano, né? Que porque não só porque é o evento mais importante, né, do mercado editorial global, esse assunto da inteligência artificial, obviamente, foi muito discutido, outros tipos de produção digital, né, enfim, diversos assuntos discutidos, mas uma coisa que gerou, né, uma polêmica, gerou uma repercussão, discussão no mercado brasileiro desse ano, foram também algumas críticas feitas à participação do Brasil, a participação oficial, né, do Brasil na Feira de Frankfurt. Então, logo após a edição desse ano, né, que ocorre sempre em outubro,
uma livreira escreveu um artigo na Folha de São Paulo criticando, né, com palavras bastante duras e ácidas até, a participação do Brasil, que é comandada pela CBL, pela Câmara Brasileira do Livro, em parceria com a Apex Brasil, né, no projeto, no âmbito do projeto Brazilian Publishers. Então é essa instituição, digamos assim, né, essa entidade que leva as editoras brasileiras com apoio, algumas delas, né, mas com apoio também do Invest SP, que é o programa do governo do estado de São Paulo. E aí a gente pode, né, discutir algumas das questões. Então essa crítica que saiu na Folha teve uma repercussão, gerou inclusive uma resposta, né, uma réplica, é, que foi, né, igualmente é, incisiva, digamos assim. Mas o que acontece, né? Agora, no início de dezembro, a própria CBL, né, o próprio Brazilian Publishers, divulgou que entre 2023 e 2025, ou seja, nas últimas 3 feiras do livro de Frankfurt, o volume de negócios realizado pelas editoras e empresas brasileiras participantes do programa aumentou 47%. Né? Então, em 2023 tinha sido 5,5 milhões de dólares, em 2025 chegou a 8,1 milhões de dólares. Enfim, registrando esse aumento aí de 47%, né? Então, é claro, a gente saiu aí nesses anos, né? Eu acho que isso já aconteceu, não aconteceu esse ano, né? Mas, enfim, foi recente, uma recuperação pós-pandemia, né? Alguns eventos ao redor do mundo ainda estão num processo de recuperação, né? Frankfurt, eu acho que mais ou menos já se normalizou, mas, enfim, não deixa de ser um resultado importante também, né? Sobre as polêmicas, né, eu acho que claro que foi uma conversa que rolou muito em bastidor, né. Eu não concordei que nenhum dos textos 100%, né, do tipo, Sim, claro. nem o tom talvez, que tenha sido. Eu acho que espaço para melhora sempre tem, né, Uhum. eu acho que faz sentido. Ah, claro que tem outros estandes que são bem melhores, né, bem melhores é mal dizer, mas assim, mais estruturados, né. O do Brasil, eu acho que cumpre uma função, sabe, esteticamente também, enfim. Digamos, o meu ponto é, poder melhorar, acho que pode, talvez, e a gente pode ver e pensar nisso nos próximos anos, mas também não que seja terra arrasada, ou do tipo, as vozes da crítica sejam também a serem desprezadas, né? Que eu acho que é Isso, sem dúvida. interessante, né? Porque o que eu sempre achei interessante que a Agatha, né, que ela é uma das sócias da Aigo, né, e que ela é uma pessoa que é muito versada em branding, que eu acho que é interessante também ter essa voz, né, porque uma visão meio de fora, que como ela é publicitária e também como livreira, né. Claro. Então o outro também é o Carlo Carreño, que fala também de alguém que frequenta Frankfurt desde sempre, Ah, né, mas, de qualquer jeito, eu acho que o fato de o Brasil sempre estar lá, sempre ter um espaço, um dia que existe o encontro entre os próprios editores, né, mas, enfim, eu gostaria muito de ver, por exemplo, um catálogo de tudo que está lá, uma presença, por exemplo, dos premiados Jabuti, mesmo os livros, enfim. Eu acho que sempre tem, mas também eu acho que o trabalho que é feito, eu acho que é relevante, né, não dá para ser ignorado. sim, sem dúvida. Eu fui, né, tive a oportunidade de ir cobrir a Feira de Frankfurt esse ano pela segunda vez. E assim, entendo também muitas das críticas e tal, mas, de fato, eu tenho uma concordade que o stand tem uma função específica ali dentro da feira, que é um evento bastante específico, né, Fábio? Então, a gente fala a gente conhece os eventos brasileiros aqui, né, então as bienais, a Feira do Livro do Pacaembu, as feiras do livro que acontecem em Porto Alegre, Bienal do Livro de Pernambuco, da Bahia, mas a Feira de Frankfurt tem um caráter bastante diferente desses eventos, né, então é outro ambiente, é outra. O objetivo mesmo do evento é outro, né? Então, dentro dessa diferença, de um evento mais voltado para os profissionais do livro em si, né? Para quem viaja de várias partes do mundo para se encontrar lá, inclusive aqui do Brasil, obviamente, o stand eu acho que cumpre um papel ali e tem eventos, né, que atraem as pessoas, eventos de matchmaking, o evento
que já é tradicional, que chama Caipirinha Hour, com música brasileira e caipirinha. Reúne muita gente de vários países ali. Enfim, eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho interessante que tenha havido a polêmica, porque a polêmica cumpre um papel importante na cultura brasileira desde muito tempo, né? Então, muitos dos avanços intelectuais e editoriais e literários, ou seja, né, do nosso universo do livro, foram alimentados, digamos assim, pela polêmica. Então, foi interessante aí acompanhar essa discussão no início desse ano e, enfim, a gente continua acompanhando também para o ano que vem. Posso continuar em eventos também, Sobota, só para mencionar? Eu acho que também falar da Bienal, né? Do Rio, que quebrou novamente um recorde. Acho que é bem interessante ver que as bienais, tanto de São Paulo e Rio, elas têm crescido muito. Inclusive a de Pernambuco foi também muito grande, né? Mas do Rio, obviamente, é, eu acho que tem tido uma briga saudável entre Rio e São Paulo de atrair mais público, formatos mais interessantes, sabe? De ter, eu acho que também, e Rio, e esse ano especial, que é o Rio, é a capital mundial do livro, então que gerou muitos eventos ali, e vão acontecer até o começo do ano, né? Eu acho que não é Vai até abril. 25/26. Então, inclusive o Jabuti foi lá esse ano também, então é, sempre é interessante, primeiro, ver muita gente dentro desses espaços, mais de 770 mil, mais 700 mil pessoas comprando muito livro, né? Você vê, e também as editoras falando muito dos resultados super positivos que tiveram um aumento significativo dos últimos anos, em que a Bienal do Rio investiu muito em espaços de interação, digamos assim, né, de tipo de ativação, a coisa da roda gigante, de escape rooms, etc, que pode ter uma discussão ou outra, mas eu acho que atraindo o público e também em pesquisa mostrando que as pessoas realmente compram livros em quantidades bem interessantes, né. Eu acho que eu queria destacar entre os eventos, não é um dos eventos, assim, mais superlativos no quesito de vendas, mas também falando um pouco da, sei lá, da metalinguagem das próprias redes sociais do Publish News, eu acho que uma das coberturas focadas que mais renderam repercussão nas nossas redes esse ano foi a da Flipei. A Flipei, ela foi realizada pela primeira vez fora da Flip em 2024, e esse ano eles iam fazer uma edição ampliada e mais estruturada na Praça das Artes, que é controlada pela Fundação do Teatro Municipal. E teve toda uma questão, porque há muito tempo estava anunciado que ia ser feito na Praça das Artes, e pouquíssimos dias antes do evento, estava todo mundo na Flip, todo mundo do mercado estava na Flip no sábado à noite, quando a Flipei avisou alguns jornalistas, etc, e aí a cobertura se iniciou a partir do domingo disso, que o evento tinha sido cancelado na Praça das Artes. E daí aconteceu todo um movimento da organização de, eh, rever o espaço que ia ser feito, né, então eles confirmaram em outros endereços em São Paulo. E por conta dessa perturbação, assim, de certa forma, do cancelamento, foi uma feira que teve um público muito grande, pela expectativa e pelo tamanho, que geralmente é. Então, enfim, muita repercussão nas redes sociais, muito público. As editoras, que geralmente são editoras pequenas e médias que participam dessa feira, todas elas praticamente, todas que a gente entrou em contato pelo menos, tiveram um aumento de vendas, então foi enfim, o tiro que foi para os 2 lados, assim, né, então esse cancelamento repentino foi uma coisa que prejudicou a Flipei, só que também, enfim, acabou dando muita projeção para ela. E todo esse cancelamento girou em torno de um rompimento de relações, assim, meio repentino, de certa forma, entre a organização do evento e a Secretaria Municipal de Cultura. Então, falou-se sim na palavra censura, a organização e a imprensa geral reconheceu esse evento como uma censura em torno da Flipei. Então aconteceu, enfim, apagamentos nas redes sociais da programação, e aí, algumas personalidades como o Jamil Chad, o Vladimir Safatli falaram sobre isso publicamente.
E uma das principais atrações da Flipei era a vinda do Ilan Pappfi, que foi uma das atrações da Flip também. Então, teve todo esse reboliço, então, enfim, foi um dos eventos mais, que gerou mais fervo, assim, durante o ano, eu diria. E eu queria, acho que também usar de gancho isso pra falar que esse tema da censura foi um dos temas de 2025, na minha opinião, assim. Enfim, seja na cultura pop mesmo, então cultura pop, né, cultura, esfera cultural, assim mesmo, porque teve o Ainda Estou Aqui, né, que, enfim, marcou a cultura brasileira no começo do ano, eh, no debate, assim. Então esse tema da censura, que vem da nossa história, assim, já estava muito em pauta. Enfim, outros autores que nem, sei lá, o Milton Atum, que lançou um livro muito grande esse ano que fala sobre esse período do autoritarismo também. A gente falou sobre a censura também na primeira edição da revista do Publish News, porque, enfim, tivemos várias tentativas de censura em municípios específicos do Brasil, de retirada de livros de circulação, tipo, retiradas temporárias, né? Então, a gente entrevistou o Jefferson Tenório para falar sobre essa matéria. Então ele contou um pouco mais sobre o caso dele com o Avesso da Pele, mas também tem muitos outros livros que tiveram essas censuras, enfim, localizadas, esses pequenos poderes, de certa forma, podemos dizer assim. E também muito desse debate da censura de livros também é mediada por muitos dados de censura que a gente tem no mundo, assim. Então, enfim, foi muito comum esse ano a gente ver várias matérias que giravam em torno de, do recorde de livros que está sendo banido nos Estados Unidos, assim. Então eu até recuperei alguns dadinhos aqui para falar rapidinho que a gente colocou na matéria, que no último ano nos Estados Unidos a gente teve mais de 4.000 livros banidos, e também tem toda a relação em torno de sobre o que são esses livros, né. Então quase 40% desses livros apresentam, personagens ou pessoas não brancas, e um quarto desses livros incluem, pessoas, enfim, personagens que são LGBT, e muitos deles, 40% também, retratam experiências sexuais. Então, todo esse conservadorismo nos costumes que a gente vê na esfera política mundial, assim, tá sendo retratado no banimento desses livros, e foi um dos grandes temas da nossa primeira edição da revista, e também no debate geral em torno dos livros em 2025, na minha opinião. Que também, né, enfim, como a gente estava comentando, impactou na própria Flipei. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Vamos agora para as nossas indicações, mas eu acho que era importante falar de um fenômeno que a gente até se acostumou com ele nas presenças ali nos primeiros mais vendidos, que foram e são os livros de colorir, né, Sobota? Fábio, exatamente. Então, assim, 10 anos depois de uma primeira onda, né, dos livros de colorir para adultos, eles novamente foram um destaque, né, no mercado editorial nesse ano, 2025. E, assim, se naquele primeiro momento, né, entre 2015 e 2016, mais ou menos, os títulos ali como Jardim Secreto e Floresta Encantada, entre outros, né, traziam temas da natureza e alguma estrutura narrativa, esse ano quem se destacou foram livros fofos, entre aspas, né? Como os da coleção Bob Goods, publicada pela HarperCollins aqui no Brasil, e, como você falou, ficaram muito tempo nas primeiras posições da lista de mais vendidos, né? Só para completar aqui sobre esse assunto da lista de mais vendidos, esse ano o Publish News, né, fez uma mudança na lista, em agosto passou a publicar a lista com a parceria da Nielsen, né? Então, o mesmo Nielsen Bookscan, que é a ferramenta que elabora mensalmente o painel do varejo do livro no Brasil, passou a fornecer os dados também para a lista de mais vendidos do Publish News. E aí esses livros de colorir, obviamente, estavam lá, e alguns long sellers, né, como a Psicologia Financeira ou A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, se mantiveram em boas posições, dividindo espaços com outros destaques do ano, como o lançamento do Dan Brown,
e o novo livro também, Coisa de Rico, do antropólogo Michel Conforado. Então esses e outros títulos contribuíram, para que tudo indica, para números positivos no mercado editorial brasileiro esse ano, tanto em produção quanto em vendas, e a gente vai confirmar esses números pelas pesquisas do setor, que geralmente são divulgadas entre abril e maio do ano seguinte. Então é isso. Boa. E agora a gente pode ir para as nossas indicações. Para falar, talvez, do livro que vocês mais gostaram, ou de alguns livros, né? E você, Bia, o que você tem, o que você gostou de ler esse ano aí? Então, acho que eu tentei ser diversa agora, mas eu destaquei 4 aqui. O primeiro é O Dia e a Noite, que são cadernos do Jorge Braque, que ele é um artista, pintor. Enfim, aí são muito legais os cadernos, assim, tipo... Eu peguei esse livro no começo do ano e aí, tipo, eu não tava dando nada pra ele, porque, sei lá, eu só não sabia quem era o Jorge Braque, sim. Aí eu gostei muito, aí, tipo, fui atrás dele depois, das obras dele. Aí eu achei divertido. Aí eu até coloquei no meu quarto aqui coisas dele. Tipo, esses 2 coisas aqui são dele. Então eu gostei bastante. Eu destacaria também um quadrinho do Vidas Secas, que acho que foi publicado pela Nemo. Que as ilustrações são lindas, 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 lindas. Gostei muito de ler esse livro. Esse livro eu já falei em outro podcast, mas enfim, eu vou repetir porque ele foi um dos que eu mais gostei, que foi o romance do Murakami, que é O Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, que é muito legal também, que é um romance. E aí, acho que o livro que eu mais gostei de ler esse ano foi o livro Clarice Lispector Entrevista, que é um compilado de várias entrevistas que a Clarice Lispector fez quando ela era jornalista em Pernambuco. E aí, tipo, tem ela falando com diversas pessoas, tipo, muito famosas, assim. Tipo, a Lígia Fagundes Telles, uns amigos de infância dela, enfim. Tipo, acho que tem com o Pablo Neruda, com o Zagallo, tem com um monte de gente, sabe? E aí, é legal essa mistura entre Clarice jornalista e Clarice autora e como, claramente, assim, a experiência dela como autora transparece na entrevista dela, sabe? Então essa questão objetividade e subjetividade é bem legal de ver no livro. Eu destacaria esses. Boa, muito bem. E você, Sobota? Eu tava com uma listinha pronta aqui, que o Felipe Franco Munhoz, que é editor de livros da Cult, pediu para eu elaborar uma lista com lançamentos desse ano. Quer dizer, pediu para mim e para várias outras pessoas, né? Eu acho que ainda não saiu, mas eu vou falar aqui os livros que eu votei para compartilhar aqui com os ouvintes do nosso podcast. Então, para mim, o livro do ano eu já falei aqui também, é Nossa Vingança é o Amor, da Cristina Peri Rossi, publicado pela editora 34. É uma coletânea de poemas, né, dela. A edição é bilíngue, em português foi traduzido pelo Cito Piquet e pela Aile Mendalém, se eu não me engano. Esse é assim que pronuncia o sobrenome dela. Um outro... E aí são, além desse, né, os outros livros que eu indiquei foram 2 livros de crônicas. Um que chama Morrendo de Rir, da Elvira Vinha, publicado pelo Arquipélago. Reunião inédita de crônicas da Elvira, publicadas de 99, mais ou menos, pra cá. E o outro chama O Último Dia da Infância, do Marcelo Moutinho, foi publicado pela Malé. Muito bom também. Um outro livro que eu queria indicar, que também acho que já falei aqui no podcast, é um livro de ensaios do Thiago Ferro, Prisão Perpétua e Outros Escritos, publicado pela Boitempo. E um que foi publicado esse ano também, pela Dublinense, O Livro de Aisha. São memórias da escritora mexicana Silvia Aguilar Zereni. Então fica aí essas 5 indicações. Se alguém não pegou, o Fábio vai botar na descrição do episódio também, né? E você, Fábio? O que foram os destaques pra você aí desse ano? Pra mim, acho que foi o ano que eu mais li quadrinhos, né? Por motivos pessoais, assim, eu sempre tô indo muito em biblioteca, mas geralmente é pra ficar um tempo lá lendo, acho que é um lugar que faz todo sentido de ler. Meu filho gosta muito de ler quadrinhos também, só que é uma leitura que pra mim é relativamente rápida, então em uma sentada eu consigo terminar um livro, sabe? E aí eu descobri um autor que chama Jiro Taniguchi, que ele escreve um mangá, mas não um mangá que a gente talvez esteja acostumado, que é, sei lá,
One Piece ou nesse sentido, né? Geralmente é o que eles chamam de one shot, que é um livro só, né, numa série. E ele escreveu vários pela Pipoca Nanquim, né, que é um bairro distante, Valise do Professor, Diário do Meu Pai, entre outros, né? O que é interessante é que geralmente não tem nada de luta e aquela coisa de mangá que a gente está acostumado na cultura popular, mas geralmente são fatos quase corriqueiros, assim. Por exemplo, o Diário do Meu Pai é da história de que um filho, ele não conhece o pai dele, tem uma coisa de ser aquele pai silencioso, distante, e o pai, em algum momento, ele saiu da vida do filho, assim, abandonou a família. E quando o pai morre, ele volta para a terra natal dele, ele mora em Tóquio, e aí ele começa a conhecer a cidade, o pai como ele era mesmo, pelas pessoas contando. Então são histórias muito bonitas, assim, sabe, singelas, e tem muito silêncio, tem muita, sabe, tipo, é um outro jeito de você encarar quadrinhos, assim, sabe. E pra mim foi uma descoberta. É um clássico do mangá e do quadrinhos mundial, e eu não conhecia. Mas me abriu uma perspectiva quase como, tipo, quando você lê, sei lá, quadrinhos de banca e de repente você descobre graphic novel e você fala assim, nossa, tem uma outra coisa. É quase comparável a um livro, uma literatura clássica que explodiu, assim, e eu fiquei realmente impactado por isso. Então, procura ali Jiro Taniguchi, tem muita coisa incrível e acho que vale a leitura. E acho que é isso, né, gente? Vamos terminando esse ano. A gente volta na dia 6 de janeiro, não é isso? Isso. Já temos material para vocês para continuarem aqui também no podcast, mas queria agradecer ao Sobota e a Bia por estarem aqui e terminar esse último programa. Boas festas para vocês e para quem tá ouvindo também. Valeu, gente. Isso. Valeu, Fábio, pela parceria aí. Queria agradecer também aos parceiros do podcast. Você menciona também no início e durante os episódios aí. E, claro, os nossos ouvintes que acompanharam a gente esse ano aí. Então, em nome de toda a equipe do Publish News, bom fim de ano, boas festas e até 2026. Até lá, gente. E este foi o último episódio do podcast do PN deste ano. Obrigado a você que nos ouviu. E se quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify e YouTube, nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira, menos no final do ano. Boas festas! Até dia 6 de janeiro. Edição e apresentação, Fábio Errara.